Em engenharia vai ser muito comum a gente falar a respeito do tal do domínio da frequência, certo? E sempre confrontar a diferença entre o domínio do tempo e o domínio da frequência. Vamos entender uma vez por todas o que seria o domínio da frequência. Imagina a seguinte situação, um atleta de alta performance, por exemplo, Usain Bolt, se a gente quer mapear o comportamento dele e entender como que funciona o seguinte, como que é o desempenho do Usain Bolt conforme determinadas variáveis. Por exemplo, eu posso inferir que o Usain Bolt corre bastante porque ele come muita broa de fubá. Então significa o seguinte, o que eu faria para fazer essa análise desse comportamento? Eu faria uma análise do desempenho, por exemplo, por broas de fubá que ele come. Nesse caso, por exemplo, eu posso falar aqui, olha, se o Usain Bolt não comer nenhuma broa de fubá, o desempenho dele é tanto. A partir do momento que ele come uma broa de fubá, o desempenho dele aumenta. 2 broas de fubá mantém, 3 broas de fubá já começa a reduzir e se aumenta mais. Ou seja, o que eu fiz isso daqui? Eu modelei, eu mapeei o desempenho do Usain Bolt conforme a variável número de broas de fubá com que ele come. Eu poderia fazer a mesma situação para outra variável, certo? Por exemplo, não tem nada a ver com broa de fubá. Ele corre assim bastante porque ele toma muita Red Bull. Então, ou seja, comparado com latas de Red Bull que ele toma diariamente. Então, eu faço a mesma situação. Ou seja, tá. Uma lata ele tem um desempenho tal, 2 latas já aumenta um pouquinho, 3 um pouquinho, 4 e por aí vai. Qual que é a grande questão? Domínio do tempo e domínio da frequência é justamente o seguinte. Quando a gente está trabalhando com 2 tipos de domínio diferentes, a gente está trabalhando aqui, olha só, com variáveis independentes diferentes. Nesse caso aqui, no meu primeiro caso, eu estou avaliando o desempenho do Usain Bolt no domínio de broa de fubá. Para o segundo caso, o desempenho do Usain Bolt, desempenho conforme a quantidade de Red Bull que o atleta ingeriu naquele dia, por exemplo, certo? Então, seja, outros atletas poderiam falar assim, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, uma medida de desempenho dele poderia ser a quantidade de balada que ele frequentou durante a semana, ou a quantidade de mulheres que ele foi visto no fim de semana. Mas o caso é o seguinte, quando a gente está falando de domínio do tempo e domínio da frequência, qual que é a grande questão aqui, olha só? É porque muitas vezes, grande parte dos sinais, especialmente na área de elétrica, automação, sistemas, redes industriais e telecomunicações, esses sinais todos têm natureza oscilatória, ou seja, a maioria dos sinais que a gente vai se deparar, ele tem natureza oscilatória. Então imagine a seguinte situação, olha só, eu tenho um sinal qualquer aqui, vamos pegar um sinal oscilatório tradicional, que é um sinal senoidal, por exemplo. Vamos pegar aqui já, por exemplo, o sinal senoidal, que tem essa característica aqui, ó. Beleza. Então vamos supor que esse meu sinal aqui, ele é o sinal x de t igual a 10 vezes seno de t. Ou seja, significa que a amplitude máxima e mínima aqui, 10 e menos 10, certo? Imagina a seguinte situação. O que ocorre? Se eu somar esse sinal aqui, um segundo sinal que tem essa característica aqui, olha, amplitude bem menor, e vou dobrar a frequência aqui, ó. Deixa eu colocar em outra cor para ficar mais fácil da gente entender isso. Então, dobrando a frequência aqui. Dobrando não, né? Aqui eu quadrupliquei a frequência. Então, multipliquei por 8, na verdade. Certo? Então vamos supor, esse sinal aqui então foi seno de t. Vou colocar aqui que a amplitude máxima aqui foi 1. Então foi 1. Vou chamar... Esse sinal de cima era x1, aqui vamos chamar de x2. x2 de t vai ser 1 vezes seno, como multiplicou de 10, vamos fingir que é 10 vezes a frequência. 10 seno de 10t, certo? O que acontece? A soma destes dois sinais, o que vai ocorrer é que a soma desses dois sinais seria o seguinte, eu vou ter como resultante um sinal
era como se eu tivesse esse meu primeiro sinal aqui de cima como portador, já que ele é o sinal de maior energia. É como se eu tivesse a soma desses dois sinais, me ocorreria a seguinte situação. Eu teria algo desse tipo aqui, olha. Se fosse somente o primeiro sinal, seria algo desse tipo aqui. Sinal de maior energia. Só quando eu somo esses dois sinais, o que ocorre? A resultante dele vai ser como se fosse esse meu sinal sendo refletido nesse segundo sinal. Refletido não é a palavra certa, não. É como se eu tivesse esse sinal aqui, como se fosse as bordas do meu sinal anterior. Então o que acontece? Olha só. Se a gente enxerga inicialmente esse meu primeiro sinal, esse sinal aqui, olha. Então seja y de t, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vamos chamar aqui que esse aqui foi o y de t, e esse y de t foi a soma de x1 de t mais x2 de t. Se a gente enxerga simplesmente considerando o domínio do tempo, em função da energia aqui, olha, talvez a gente não veja tanta diferença entre esse primeiro sinal e esse daqui, certo? A grande questão é justamente isso, o seguinte, porque a gente está analisando um sinal qualquer, estou falando aqui no meu y, sinal y, em função do domínio do tempo. Ao ponto que, por exemplo, se eu observar ele em domínio da frequência, o que ocorreria é o seguinte, olha só. No domínio da frequência, eu estaria observando esse sinal onde o tempo não importa. O que importa para mim, seria a única variável que importa para mim seria a frequência. Aqui eu vou representar sobre ômega, certo? O que ocorreria aqui, olha só. Nesse caso aqui, olha só, o meu ômega estaria valendo 1, certo? E eu tenho amplitude de 10. Então, o que ocorre? O meu ômega estaria valendo 1, eu tenho amplitude de 10. Então, esse meu primeiro sinal aqui, olha, vou representar aqui, no ponto 1, eu teria o seguinte valor. Eu teria a representação dele aqui, olha, valendo 10, vamos supor. Aqui está valendo 10. Então, nesse caso aqui, eu estou considerando o meu y, onde o meu domínio que eu estou avaliando aqui agora é o domínio da frequência. Ou seja, e esse meu segundo sinal seria o y de t, já que ele é a soma dos dois, seria o 1. Deixa eu pegar o 10 aqui, olha. E aqui já com amplitude igual a 1, certo? A escala não está muito legal, mas acho que é possível entender. Ou seja, olha que interessante aqui, olha só. Para um sinal que quando eu bato no olho nele aqui, olha, eu consigo o quê? Não está muito claro as informações, porque o domínio do tempo talvez não me forneça direitinho o quanto que é a oscilação de um, quanto que é a oscilação de outro. Ao ponto que se eu pegar esse mesmo sinal e fizer a análise a partir do domínio da frequência, ou seja, avaliar esse sinal considerando como variável independente somente a frequência, o que eu teria aqui seriam dois sinais apenas, onde eu tenho um sinal de amplitude igual a 10, cuja frequência é igual a 1 radiano por segundo, e o outro sinal que é amplitude igual a 1, cuja frequência de amplitude igual a 1, cuja frequência é 10 radianos por segundo. E eu sei, então, se eu falar que esse sinal aqui, olha, de cima são esses dois, aí facilmente eu consigo entender aqui, então, que esse sinal aqui, na verdade, é a soma desses dois anteriores. Coisa que talvez, se eu não tivesse aplicado essas informações anteriores, a gente não consiga falar. Então, ou seja, é por isso que, na verdade, toda análise de Fourier vai ser extremamente importante para a gente, porque a partir de quem que a gente consegue fazer isso aqui? Olha só, para a gente pegar esse sinal do jeito que está aqui e transformar ele para o domínio da frequência, o que a gente vai fazer é justamente a análise de Fourier. No caso, vou aplicar aqui a transformada de Fourier ou a série de Fourier, dependendo do tipo de sinal, certo? E se eu quiser, por exemplo, do contrário, do meu sinal no domínio da frequência e voltar para o domínio do tempo, eu vou fazer o quê? A transformada inversa da minha série de Fourier. A minha transformada inversa de Fourier, certo? Então, essa aqui é a grande questão da diferença entre o domínio do tempo e o domínio da frequência. A gente vai trabalhar a partir de agora, durante o nosso curso inteiro, e não só na nossa disciplina, o domínio da frequência vai ser algo recorrente nas nossas disciplinas. Por quê? Quando nós estamos falando de sinais, quando nós estamos falando de telecomunicações, quando estamos falando de redes de comunicação, quando estamos falando de uma série de coisas, quando a gente está falando de sistemas de controle, a frequência, às vezes, traz para a gente, o domínio da frequência, às vezes, traz informações descaradas que no domínio do tempo elas estavam
escondidas e vice-versa.